estudo de hoje terá a colaboração aqui dos nossos amigos Márcio Torres, também a Gisele Eleutério. Estudaremos hoje o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser fazer perguntas, de acordo com a leitura de hoje, a explanação que será feita, sugerimos que possa levantar as mãos. Temos aí voluntários para auxiliá-los com papel e caneta. Hoje nós estamos na página 256, é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estudaremos hoje o item 40, na previsão da morte próxima. Prefácio. A fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vistas à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, em se enfraquecendo os laços que o retêm no corpo, e frequentemente a vida corporal ainda não se extinguiu e a alma impaciente já empreendeu seu voo para a imensidade. No homem, ao contrário, que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais tenazes, a separação é mais penosa e dolorosa, e o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Prece. Meu Deus, eu creio em vós e na vossa bondade infinita. Por isso, não posso crer que destes ao homem a inteligência para vos conhecer e a aspiração do futuro, a fim de mergulhá-lo no nada. Creio que meu corpo não é senão o envoltório perecível da minha alma e que, quando tiver cessado de viver, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto-se partirem os laços que unem minha alma ao meu corpo e logo vou ter de prestar contas do emprego da vida que deixo. Ou suportar as consequências do bem e do mal que fiz, lá não há mais ilusão, nem mais subterfúgio possível. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim, e serei julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho. Tudo que se prende ao corpo, enfim, vai ficar neste mundo. A menor parcela não me seguirá, e nada de tudo isso me será o menor socorro no mundo dos espíritos. Não levarei comigo senão o que se prende à minha alma, quer dizer, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça, e serei julgado com tanto mais severidade quanto minha posição na terra me tenha dado mais ocasião de fazer o bem que não fiz. Capítulo 16, no item 9. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vos apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar, tanto quanto estiver em mim, o mal que pude fazer. Se minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador de que me será permitido remir-me por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mácula, que não cabe senão ao justo por excelência, sei que a esperança não me está interditada para sempre, e que, com o trabalho, atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estão perto de mim, para me receberem. Dentro em pouco os verei como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra, se o tiver merecido, e que aqueles que aqui deixo virão me reencontrar para estarmos um dia reunidos para sempre, e que até lá poderei vir visitá-los.
Sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi, possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar, meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e não me cobrir de vergonha pela sua presença. Perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal na terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força de deixar sem pesar as alegrias grosseiras deste mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar neste momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a se abalar. Nota, vir adiante, parágrafo 5, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Então, para o esclarecimento desta leitura, a explanação de hoje, com a palavra Márcio Torres e também a Gisele Eleutério. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham. Nós vamos hoje no estudo dar continuidade ao estudo do Evangelho, o capítulo das preces espíritas. Hoje com o tema Prevendo o Próximo à Morte, o item 40 e 41 do Evangelho. Para a explanação de hoje, eu e o Márcio vão ficar responsáveis. A gente vai fazer pequenas explanações e a gente gostaria da contribuição de vocês, fazendo perguntas, aquilo que não entendeu. Fiquem à vontade para nos perguntar, para que a gente possa ter uma noite produtiva. Eu vou passar a palavra para o Márcio e aí a gente vai explanando e conversando. Boa noite, pessoal. Isso é ressaca não, né? Boa noite. Aí, ó, alegria, gente. Quarta-feira, dia de estudo do Evangelho, primeiro estudo de 2019. Olha que bênção. Olha que oportunidade maravilhosa para nós que estamos aqui nessa casa, não é? Nessa casa abençoada, depois de um feriado prolongado, todo renovado, como diz a nossa irmã Gisele aqui, né? Além de renovar o ano, estamos aí renovando um governo federal, um governo estadual, e vamos pedir a Deus que os abençoe, porque agora são eles que nos dirigem, né? Então a gente tem que mandar boas energias, boas vibrações para que tudo corra da melhor forma possível, porque é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, e o nosso futuro quando a gente reencarnar de volta, né? Que eu quero reencarnar de novo no Brasil, tá? Se Deus permitir. Bom, gente, o estudo de hoje fala da previsão da morte próxima, né? E fala da oportunidade, da necessidade que a gente tem de fazer essa prece de desligamento de nós espíritos, desse uniforme pesado que nós carregamos aqui no mundo espiritual, que é o nosso corpo físico, não é verdade? E a gente pensa, como a gente faz isso? Por quê? Porque é muito difícil, né? Imagina se a gente já está num estado terminal, sabendo que a gente vai para desencarnar. Tem que ter muita fé em Deus, não tem, gente? Para chegar e ainda falar assim, estou me entregando, pode me levar que eu estou com as malas prontas. E a gente fica pensando, por que a gente tem tanto medo do nosso momento? Né? E a gente, às vezes, no acolhimento, fala assim, que todo mundo vive achando que foi criado no útero e vai terminar no túmulo. Todo mundo tem a certeza do túmulo, mas vive uma vida achando que nunca vai chegar, como se nunca viesse. E a gente vai postergando o perdão, postergando o amor, postergando a caridade, postergando a paciência, a benevolência, e vai deixando sempre para depois, para depois, para depois. Mas a gente nunca sabe se vai ter o depois. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Ela é boa, notícia bacana, viu, Gisele? Nós estamos morrendo. Todos nós. Nós vamos morrer. Ninguém fica. Todo mundo vai. A cada segundo que passa, é um segundo a menos no plano físico. Cada segundo que passa. E a gente não sabe quantos segundos nós ainda teremos. Ninguém sabe.
E a gente vai vivendo, simplesmente vivendo. Passou agora o Natal, né? Muitos fizeram ceias maravilhosas, trocaram presentes, roupas novas, árvores decoradas. Quantos pararam para lembrar o significado dessa data? Para lembrar o aniversariante da noite? Quantos? Quantos pararam para se renovar, renascer de novo nesse dia? Porque o nascimento do Cristo nós sabemos que é simbólico. A data do 25 de dezembro é uma data simbólica. E nós sabemos disso. Mas esse simbolismo é para nos dar um momento de nós também renascermos junto com Ele. Como dizia Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou vivendo como Deus gostaria que eu vivesse. É essa renovação interior. A data é simbólica, mas isso nós temos que ter na nossa mente dia a dia. Na hora de deitar, fazer a reflexão dos nossos atos, dos nossos comportamentos, daqueles a quem eu deixei de fazer, daqueles a quem eu fiz e agradeço, daqueles a quem eu machuquei, e o que eu posso renovar em mim no dia vindouro, para que eu possa ir lá e corrigir, melhorar, fazer de novo. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido de estarmos aqui nesse plano material. Temporariamente, porque estamos todos morrendo. E nós morremos. As pessoas morrem, deixam as panelas no fogão, deixam as roupas no guarda-roupa, os relógios de marca guardados nos criadinhos mudos. A gente deixa o carro, velho ou importado. A gente deixa a casa, simples ou mansões. A gente deixa a família, que logo, logo superam a perda e continuam vivendo. A gente perde o emprego e rapidamente outro me substitui. A gente perde tudo. Nada levamos. E como o texto bem disse, eu só levo o que eu fiz de bom ou o que eu deixei de fazer, que é o mal. Porque a ausência do bem é o mal. Não adianta eu simplesmente não fazer mal a ninguém. Se eu não fizer o bem, eu não sou bom. A vida me pede caridade, a vida me pede entrega, a vida me pede dedicação. As qualidades que eu preciso desenvolver em mim em relação ao meu próximo. A vida me pede o perdão, não para que o outro se sinta perdoado, é para que eu me sinta em paz. Quando eu perdoo o meu irmão que me ofendeu, não é para ele, somente para ele se sentir tranquilo, é para que eu me sinta em paz. Quando eu deixo de fazer o mal a alguém e começo a praticar o bem, não é simplesmente para beneficiar o meu irmão num gesto de caridade, de amor, é para que eu tenha paz. É a sensação do bem-fazer, é a sensação de amar, a sensação de doar. E aí nós vamos construindo em nós a nossa cristandade, iluminando-nos com a nossa divindade, porque somos divinos. Sou filho de Deus, eu também sou Deus. Mas para eu ascender essa divindade, eu preciso exercitar qualidades em mim. Buscar conhecimentos para que eu tenha bases. E principalmente, doar aquilo que eu tenho de melhor para quem precisa, independentemente de quem seja. Nós estamos morrendo, todos nós. E a morte
não é feia. A morte não é castigo. A morte não é punição. A morte é o retorno para a minha casa, o mundo espiritual. Eu sou um espírito, ora encarnado. Ora usando um corpo material, um uniforme que Deus me emprestou para que eu esteja aqui, buscando esse aprendizado, nessa escola maravilhosa, nessa escola perfeita, nessa escola de justiça, não do homem, mas de Deus, nessa escola de engrandecimento e regeneração de almas. E eu preciso estar aqui. Eu não estou aqui por acidente. Eu não estou aqui por um ato sexual entre meus pais. Eu estou aqui por um objetivo maior, que é uma nova oportunidade que esse ser de amor, chamado Deus, tem por toda a sua criação. E permite que eu volte tantas e quantas vezes forem necessárias, para que eu cresça como espírito imortal que eu sou. É essa necessidade de estarmos aqui, em busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento. E eu não posso mais esperar o amanhã, porque o amanhã é incerto, mas o agora eu sei que estou. Nós vivemos preso ao passado, por aquilo que teve, por aquilo que foi, por aquilo que aconteceu, por aquilo que foi bom ou foi mal, e deixamos de viver o agora, que é o único momento que eu tenho verdadeiro. Pessoas vivem no futuro, preocupadas com amanhã, com o que vai acontecer, com o que vai fazer, como vai ser, e deixam de viver o agora, que é o único momento que eu tenho. Que Deus abençoe a todos nós, para que 2 de janeiro de 2020 nós estejamos aqui. Mas será que todos estaremos aqui? Eu quero estar. Viver é muito bom. Estar no mundo físico é muito bom. É aqui onde nós crescemos, é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós nos regeneramos. E é aqui que nós ainda conseguimos ficar livres dos planos inferiores aonde nós nos ligamos pela nossa inferioridade. É aqui. O amor de Deus por nós é tão bom, que Ele me trazendo de volta à matéria, Ele me tira daquelas zonas de turbulência psíquica, falta de equilíbrio, zonas de conflitos morais, e me põe aqui, num planeta escola, de segunda categoria. Nós somos o penúltimo na hierarquia planetária. Mas é um planeta maravilhoso. É uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, de nos crescer, de evoluir, de progredir, de conviver, de montarmos novas famílias, novos afetos, novas amizades, novos amores. Mas a gente, infelizmente, ainda faz inimizades, guarda mágoas, guarda rancor, guarda ódio. E nós não temos o amanhã. E a oportunidade de estarmos construindo uma nova morada, a morada eterna, na casa do Pai, é agora. Só agora. Porque quando formos para lá, eu não vou ter máscara, eu não vou ter status, eu não vou ter títulos, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter apenas o que eu fiz comigo mesmo. Eu vou ter apenas o que eu sou moralmente, intelectualmente. Eu vou ser a luz de um holofote ou uma pequena velinha. Eu faço as escolhas. Vou deixar a Gisele falar um pouquinho, tá? Na
verdade, eu vou acrescentar um pouquinho, mas o Márcio já falou bastante em relação ao tema que a gente está trabalhando. Quando a gente recorre ao dicionário, que a gente vê a definição de morte, a gente vai ver que é uma interrupção definitiva da vida de um organismo vivo, né? E, de fato, é a interrupção definitiva de um corpo, como o Márcio acabou de falar, com um corpo que é perecível, né? Nós somos um amontoado de células. As nossas células, elas são pequenos seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Nós temos células que morrem a cada tantas horas, tantos dias, tantos meses, e esse conjunto de células, de fato, ele vai ter um fim, né? Obviamente, quanto mais tecnologia nós temos hoje, felizmente, a gente tem essa tecnologia hoje, de exames cada dia mais complementares, mais sofisticados, maior conscientização da alimentação, né, maiores recursos medicamentosos. Isso faz com que esse corpo possa durar mais tempo, né? Hoje nós temos centenários, nós temos pessoas centenárias em Divinópolis, no Brasil, pessoas, então, que passaram, né, a ter uma vida mais prolongada. Mas, quando a gente vê uma visão materialista, aí a gente pode concordar, sim, que é uma interrupção definitiva da vida biológica. Se eu sou materialista, eu acredito que eu, enquanto órgão biológico, ser biológico, eu, de fato, vou nascer, crescer, reproduzir, alguns ou não, e morrer. Ponto, acabou. O materialista acredita nisso. Nós somos espíritas. Então, para nós, o nosso raciocínio é completamente o oposto disso. Como o Márcio bem falou, a nossa vida não é aqui. Nós estamos de passagem, nós viemos de um mundo espiritual, ganhamos esse corpo, vamos passar por um período de aprendizagem nesse planeta escola, e daqui a pouco a gente vai embora, né? A gente volta para o mundo espiritual. Então, esse corpo perecível, como o Márcio deixou bem claro, ele é simplesmente um invólucro. E a gente não consegue entender por que a gente ainda sofre tanto em falar da morte. Por que nos assusta tanto? Ela deve assustar, sim, o materialista, porque aí acabou, acabou. Mas nós, espíritas, não tem como a gente, não justifica a gente não entender a morte, porque ela não existe para o espírito, né? É uma morte de um corpo e a gente vai manter a nossa vida nos planos espirituais, né? Nós acreditamos na pluralidade das existências, nós acreditamos na reencarnação e nós estamos aqui dentro de um processo evolutivo. Viver e morrer faz parte de um plano evolutivo. Nós vamos nascer quantas vezes forem necessárias e vamos morrer quantas vezes forem necessárias para o nosso processo evolutivo. E que bom que nós temos essa oportunidade de viver e morrer inúmeras vezes, né? E como o Márcio falou, e o texto nos remete a isso, a relação nossa com a morte, e o texto é esse, né, prece diante da morte, a nossa relação com a morte ela é muito ligada à relação nossa com a vida. Eu vivi como, ao longo dessa atual existência? Qual que foi meu foco? Qual foi a minha prioridade? Foi os bens materiais, o mundo material ou o mundo espiritual? A vida espiritual, né? Porque se de fato eu fiquei a minha existência toda, esses anos todos que me foi permitido viver aqui, eu fiquei focado na matéria, realmente vai ser muito difícil lidar com a morte, né? Então, o meu comportamento frente à morte é um comportamento que diz de como eu tenho vivido. Vocês já imaginaram como é que Chico desencarnou? Né? Assim, ele deve ter, fechei o olho, abri o olho, cheguei. Né? Assim, foi uma transição automática, porque ele vivia mais lá do que aqui. Agora, viver não é que ele vivia em corpo lá, ele, todos os, né, a questão da disciplina, como Emmanuel falava com ele, a questão do envolvimento, o tempo todo dele com a espiritualidade, fez com que a passagem fosse uma passagem extremamente tranquila, né? A nossa ainda é muito difícil, porque a gente ainda tem esses apegos que o Márcio colocou. E
quando a gente faz uma viagem, o texto nos remete a isso, ele faz algumas reflexões em relação a isso. Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente vai para a Bahia, vamos pensar aqui pertinho de nós, ou para o Nordeste. Quem que leva roupa de inverno, casaco de pele para o Nordeste? Ninguém, porque não é a roupa típica daquela região, não é assim? A mesma coisa. Se a gente vai voltar para o mundo espiritual, não cabe levar bens materiais, não tem como. Não tem como eu levar carro, como o Márcio falou, relógio caro que eu trabalhei 1 ano para comprar, não tem como eu levar minha casa, né? Porque isso não faz parte desse processo meu, dessa passagem, dessa viagem, né? E a mesma coisa, o texto também faz uma reflexão de que quando você chega no seu destino, que é o mundo espiritual, você vai ser recebido de acordo com aquilo que você conseguiu levar, né? E, de fato, o que a gente tem que levar? Nosso conhecimento, as nossas virtudes, né? Obviamente, nós não vamos levar só coisas boas, que ainda nós não somos perfeitos, mas nós vamos levar aquilo que a gente é, aquilo que a gente conseguiu aqui, aquilo que a gente conseguiu aprender, as nossas virtudes que devagarinho a gente foi conquistando, né? E quando a gente chega no mundo espiritual, né, vamos pensar no Nordeste. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou para o Beach Park, eu vou para um resort. Agora, se eu não tenho dinheiro, eu vou acampar na praia. Não é assim? No mundo espiritual também é assim. O que você tem? Né? Qual é, o que você trouxe após uma nova existência? E vai ser o que eu levar de valor íntimo, é que eu vou ter ou não uma condição melhor na vida espiritual, né? Se for uma pessoa que não conquistou nada nessa vida atual, que se baseou a vida toda no materialismo, dificilmente ele vai conseguir um lugar especial no mundo espiritual. É compatível com o que a gente tem, né? E o texto, ele é muito claro, porque ele nos remete ao capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A gente sabe que Mamon era um deus, que era o deus da riqueza. Então, o texto nos remete, nos volta para uma reflexão, se o meu objetivo final é o mundo espiritual e que eu faça degraus ascendentes no meu processo evolutivo, como que eu vou perder uma existência inteira enfatizando, priorizando as riquezas da terra, que seria Mamon, né? Na passagem bíblica. E esse capítulo 16, quem tiver oportunidade depois de recorrer a ele, ele vai falando de várias parábolas, né? Tem a da avareza, e tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, que está nesse capítulo 16, que é a história, né, do senhor que ia viajar, fazer uma viagem longa e entrega os talentos, né? Todos nós recebemos os nossos talentos. Quando nós começamos lá atrás, os processos evolutivos, que a gente vem caminhando, gradativamente a gente tem conseguido o quê? Dons e talentos. E o que a gente tem feito com eles, né? Ou a gente pode tomar uma atitude passiva e não fazer nada com os talentos, como a parábola traz para a gente. Um que falou, olha, eu te temia, então achei melhor enterrar o talento que você me deu. E outros, a outra posição que a gente pode ter enquanto sujeito ativo, aquele que vai negociar com os talentos. O que é negociar? É negação do ócio. É quando eu vou para a ação, é quando eu vou para o trabalho, é quando eu me disponho à mudança, né? Então, a parábola dos talentos ela é muito interessante, porque ela vai nos fazer uma reflexão da nossa postura frente à vida, né? Porque, como eu disse agora mesmo, vai ser essa postura frente à vida que vai nos dar a postura frente à morte, né? Então, se eu consigo utilizar os talentos para minha transformação, para minha evolução diária, para que cada dia a gente consiga ser melhor do que ontem, ser mais virtuoso do que ontem, a gente sabe que não é um processo fácil, né? Eu estou sendo sujeito dessa história, sujeito e utilizando meus talentos para essa evolução. Aí fica muito mais fácil no processo de desencarne. Porque eu valorizei tanto
os bens espirituais, que vai ser tranquilo essa passagem de retorno para o nosso mundo espiritual, que é o mundo de fato que nos interessa, o mundo de fato que nos aguarda, né? E aí, quando a gente pensa no que é importante, quais são os atributos? O que eu tenho que levar na minha mala para a viagem? Aquilo que interessa lá. O que interessa lá? Inteligência, conhecimento, qualidades, né? Virtudes. E, obviamente, como o Márcio falou, nós vamos levar coisas ruins também, porque nós ainda não chegamos à perfeição. Então, nós temos muitas dificuldades. E chegando lá, isso vai ser pesado. Quanto que a gente conseguiu? Quanto mais me foi dado, muito mais me será cobrado, né? Então, a gente tem que ter esse compromisso de ter como foco a nossa vida espiritual. Se a gente foca na vida espiritual, com certeza a gente vai conseguir gradativamente alcançando itens da bagagem que nos interessa para a nossa viagem, né? Agora a gente vai deixar um pouco para perguntas. A gente preparou algumas perguntas, mas a gente deixa à vontade para vocês fazerem. Muito bem. Quem está vindo na casa pela primeira vez, é bom relembrar que o estudo é interativo. Quem tiver alguma pergunta, quiser questionar, é só levantar a mão nas laterais, nossos irmãos estão aí, vai levar a prancheta e a caneta e a gente tenta responder mais ou menos aqui de acordo com a nossa condição. Tem uma pergunta aqui que a Gisele praticamente já respondeu ela, que é: por que a morte ainda nos causa tanto medo? Ela já falou muito sobre isso, falou muito bem. Mas a morte ainda nos causa medo justamente por causa do desconhecido e por causa da cultura a qual nós fomos criados, né? Vamos falar um pouco disso. Nós fomos criados num mundo ocidental, onde a morte é castigo, a morte é punição, a morte é putrefação, a morte é caveira, a morte é cemitério e a morte é fim, né? Lá nas culturas orientais, eles já têm uma ideia de reencarnação, de visão de mundo de vida espiritual muito mais avançado do que nós estamos aqui agora. E é por isso que ela nos causa medo. E o segundo fato é porque dentro do nosso íntimo, do nosso psique, a gente sabe que os planos da onde nós viemos não era muito bom. A gente sabe disso. Lá no nosso íntimo a gente sabe. Nós ainda não trazemos em nós aquele vislumbre gostoso, paradisíaco, de um lugar de paz, de alegrias, né, de um nosso lar bonito, maravilhoso, né? A gente ainda traz os requisitos e as lembranças dos umbrais, das zonas inferiores, a qual nós estamos ligados pelas nossas imperfeições. E o medo do desconhecido nada mais é do que o medo do conhecido. Conhecido por nós, que a gente traz lá no subconsciente, daqueles planos mais baixos. Se eu virar para vocês e falar assim: olha, isso aqui é uma porção da vida eterna. Quem quer viver para sempre, levanta a mão que eu vou dar. Muitos de vocês vão falar assim: opa, eu quero. Aí eu vou falar: olha, a poção é uma dose única, só tem essa, não tem outra. Então só você vai ser imortal. Tá ok? Está aqui a poção, eu vou te dar ela. Eu não quero beber. E você quer beber, então eu vou te dar. Você vai ser imortal. Mas eu vou te lembrar e vou te explicar por que eu não quero tomar. Porque só você vai ser imortal. Você vai viver para sempre. É um pensamento gostoso, maravilhoso, não é, a princípio? Viver para sempre aqui no plano material. Mas eu vou te lembrar uma coisa. Seus pais vão morrer. Você vai passar por essa dor. Seus amores vão morrer. Seus filhos, netos, bisnetos, trinetos vão morrer. Seus amigos, seus afetos vão morrer. Você vai ter que enterrá-los um a um. E eu te pergunto: você quer ser imortal? Eu não quero tomar essa poção. Eu não quero.
Não sei quanto a vocês, mas eu já perdi muita gente na minha família. Minha família, tradicionalmente, é uma família que vem para ficar pouco. Eu já venci meu pai e a maioria dos meus tios, que já foram há muito tempo. Já a família da minha mãe já é uma família de vida longa. Eu espero que eu puxei lá desse. Mas eu gostaria de reencontrá-los. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Sinto falta, tenho lembranças vívidas dele. Meus avós, que eu, graças a Deus, conheci, cheguei a conhecer até uma bisa. Para mim foi um top. Tios, primo querido, morreu tem 3 anos. Era o melhor amigo que eu tinha nessa encarnação. Da minha idade. Eu quero reencontrá-los. Minha mãe, graças a Deus, está viva, mas já está com quase 80. Eu sei que, espero que viva muito, mas eu sei que não vai demorar muito, eu também vou estar sem ela. Eu quero reencontrá-la. Eu não quero ser imortal. A mortalidade do corpo é uma bênção e é a maior justiça de Deus. O tempo é a maior justiça de Deus. Ele passa para todos. A morte vem nos buscar a todos. Nós tememos a morte porque tememos as nossas imperfeições. Mas nós somos aqueles que tememos, mas também não queremos mudar. Eu sempre acho que a culpa é do outro. Foi o outro que provocou, foi o outro que me fez raiva, foi o outro que me trapaceou, foi o outro. O outro pode até ter tido uma atitude negativa contra você, mas a sua reação é sua. É sua. E você tem por obrigação moral o domínio dos seus impulsos inferiores. Tem que ter. Livre-arbítrio. Eu tomo conta de mim, independente do que o outro faça. Eu domino o meu caráter, a minha pessoa, o meu trato. Eu domino a minha reação. Independente do que o outro fez, por pior que seja, o mal fica com quem faz. Ele só me atinge se eu reajo na mesma sintonia. Aconselho a vocês a buscar um estudo do... Fugiu o nome do homem? Aquele juiz de Belo Horizonte, como é o nome dele? Haroldo Dutra Dias. É um palestrante maravilhoso. Busca na internet lá, Haroldo Dutra Dias. Eu vi agora, essa semana, ele falando que a violência nunca escuta a violência, mas ela se cala diante da humildade. Busca o estudo, vocês vão amar. E eu aconselho a vocês a buscar Haroldo Dutra, Rossando Klinger, é um psicólogo lá do Nordeste. Eles estão fazendo um trabalho de divulgação maravilhoso nas redes sociais aí, e tantos outros, como Divaldo Franco nós temos, Raul Teixeira e uma gama, graças a Deus, de muitos trabalhadores da doutrina espírita. É isso aí. A outra pergunta: como saber se estamos próximos da morte? Né? Eu acho que é quase que impossível, a não ser que, de fato, a gente esteja num processo de deterioração orgânica, mediante doenças, né? Mediante várias doenças como câncer, AIDS, né? Alguns quadros mais graves que são senise, igual o idoso, que acaba apresentando alguma complicação orgânica. Mas, fora isso, é uma incógnita, né? Que é a incógnita que nós todos, que eu acho até que a gente sofre mais, porque quando você sabidamente está doente, você prevê a morte, e a morte dá uma namorada, né? Você se sente bem próximo dela. Mas a grande maioria das mortes acontece de uma forma muito abrupta, principalmente no Brasil, né? Nós vivemos um país em desenvolvimento,
que é um país ainda marcado por uma extrema violência urbana, acidentes automobilísticos, e isso ceifa a vida de uma pessoa inesperadamente. Então, não tem como a gente se aproximar, ter uma noção dessa proximidade da morte, e a espiritualidade, muito sabiamente, também não nos dá pistas, né? A gente poderia, dentro de um plano, né, de uma reunião mediúnica, tentar sondar mais ou menos como é que é o nosso plano reencarnatório, o tempo que a gente viveria, mas isso não nos é revelado de forma alguma, né? Então, eu acho difícil responder, porque, de fato, a gente não tem como prever a proximidade dessa morte, né? O texto é muito claro, próximo à morte, como que a gente vai se comportar, né? Chegou uma pergunta agora, daqui do público, está um pouco fora do texto, mas a gente vai tentar responder rapidinho. Segundo o Espiritismo, como começou o mundo? Adão e Eva? Bom, eu aconselho a ler a Gênese de Allan Kardec, né, para que a pessoa possa ter um pouco mais de conhecimento sobre isso aqui. Mas a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, né? Então, ela está bem em seguimento à lei de Darwin, à lei da evolução das espécies, né? Segundo a doutrina espírita, o planeta foi formado por um engenheiro astral chamado Jesus. Ele, a pedido de Deus, veio, organizou, projetou todo o planeta. Antes mesmo de que o planeta comece a se formar, Jesus já estava aqui com a sua equipe elaborando a construção do planeta. E o planeta passou por todos aqueles processos que a gente conhece da história aí, de primeiro calor, depois esfria e tal, e vulcões, e pá, até que a vida começasse a surgir no mar, do mar para a terra, e da terra foi se ampliando em várias espécies, até que surgiu uma espécie meio primata, que depois se desenvolveu e se tornou a raça humana. Tá? Adão e Eva, segundo a doutrina espírita, a gente considera como um período adâmico. A figura humana de Adão e de Eva nunca existiram, né? Por quê? A própria ciência mostra que não, porque segundo a Bíblia, Adão e Eva têm 6.000 anos de idade. A ossada humana mais antiga encontrada, que apelidaram ela de Lucy, por ser uma africana, ela tem 3.200.000 anos de idade. Ou seja, ela é 3.194.000 anos mais antiga que Adão e Eva, de acordo com a Bíblia. Então, a gente vê que a raça humana ela já vem há vários milhões de anos aí, que nós estamos aí caminhando e evoluindo, até chegarmos até aqui, onde nós estamos hoje. A gente chama de período adâmico porque a gente entende que talvez Moisés, ao tentar explicar a criação, ele quis fazer uma alegoria e dedicou aquela primeira tribo, vamos dizer assim, aquele primeiro grupo social, onde pode ser que o seu líder chamava Adão, pode até ser, onde eles começaram a desenvolver a ideia do Deus único, o primeiro Deus. E aí a gente já começa a entender por que Caim foi embora e encontrou uma aldeia e lá se casou, tal. Então a história já começa a ter um novo sentido para a coisa, tá? Mas começou assim. Vamos ler a Gênese e dar uma lida também no livro de Darwin, né? A evolução das espécies. Se somos imortais, por que nos agarrar tanto à vida física? Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Isso quer dizer que nós estamos numa escola, nós não somos perfeitos. E como a gente se planou, apesar do nosso objetivo final ser a vida espiritual, a gente acaba se agarrando muito à vida física, corpórea, principalmente por uma imaturidade nossa, né? E se a gente for fazer a gente faz isso muito quando a gente faz reflexões com alguns pacientes. Se a gente pegar o nosso dia, um único dia de 24 horas, pare e pense no seu dia de 24 horas, quais são as suas prioridades, né? A gente tem que dormir pelo menos 8, né? Até 8, né? A gente trabalha quantas horas? De 8 a 10 horas por dia, já se foram 18. Quantas horas que sobraram, né? Aí a gente vai ver que você pega um único dia de 24 horas e a sua prioridade vai ser a vida material.
vão sobrar pouquíssimos minutos, ou algumas pessoas mais compromissadas, pouquíssimas horas envolvidas nas questões mais espiritualizadas, né? Então, muito em função disso, nós somos muito apegados à vida física, à vida corpórea, e por isso, como o Márcio falou, até pela nossa cultura, morrer é uma coisa tão difícil para a gente, né? A morte é tão difícil para a gente, né? Sobre a bebida alcoólica, qual motivo está levando as pessoas a beber e a perder a noção? Pegar direção com bebida nunca deu certo, mas hoje em dia está aumentando. Alguma resposta além do consciente da pessoa? O espiritismo tem alguma resposta? O alcoolismo, né, ele é uma doença. Nós temos que entender que o alcoólatra, aquele que é alcoolista de fato, é uma doença, tem até CID, né? Eu trabalho na área da saúde, a gente tem um CID, CID-10, e o F10 é o alcoólatra. Então, a gente tem que fazer uma distinção entre aquele que é doente e aquele que bebe esporadicamente, socialmente, né? O fato de fazer uso abusivo de drogas, ou de bebida, ou de qualquer outra, né, cigarros e tudo, acaba fazendo muito mal a esse corpo físico, né? E como eu acabei de falar agora mesmo das mortes inesperadas, muitas das mortes inesperadas são provenientes de acidentes automobilísticos provenientes de bebida alcoólica, né? Então, o espírito, ele tem uma responsabilidade muito grande, nós, enquanto espíritos, temos uma responsabilidade muito grande em relação ao nosso livre-arbítrio, né? Se eu sou doente, obviamente, eu tenho que me tratar. Agora, se eu não sou doente, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. A lei, né, é muito clara, o livre-arbítrio é muito claro. Se você pegou o carro alcoolizado, atropelou algumas pessoas, matou essas pessoas, você tem um compromisso enorme com essas pessoas, com as famílias delas e tudo mais, né? Eu não sei se a bebida, o uso abusivo tem aumentado. O que a gente sabe é que o acesso à bebida e carro está muito mais fácil do que anteriormente a gente tinha, né? Mas não só em relação à bebida, qualquer comportamento nosso que seja inadequado, abusivo e que comprometa a vida de outras pessoas é um encargo extremamente grande que a gente vai ter que levar e responder por ele, né? No mundo espiritual, nós seremos cobrados por esse uso incorreto desse livre-arbítrio, né? Muito bem. Chegou uma pergunta assim: se temos que viver só o plano espiritual e não se preocupar com o material, se reencarnamos aqui, por que não deixar um mundo material melhor também aqui? Não seria um equilíbrio ideal? Parece que teve uma pequena confusão aqui da pessoa, porque é o seguinte: nós não temos que viver só o mundo espiritual. Nós estamos num plano material e nós temos que viver o plano material bem, feliz, produtivo, em crescimento. Nós temos apenas que ter como noção de que a vida material, ela é uma consequência, não o foco. O nosso foco somos nós, seres imortais, que vamos voltar para o mundo imortal, que é o mundo espiritual. Enquanto no mundo material, nós temos que vivê-lo da melhor forma possível e proporcionar aos meus irmãos, ao próximo, tudo aquilo que estiver ao meu alcance com a melhor qualidade, para que ele também tenha uma vida próspera e feliz. Né? Responsabilidade da matéria é de quem está na matéria. Deus não interfere em nada material. Vocês já viram Deus interferindo na vida de alguém? Porque eu desconheço. Alguém deve estar pensando: mas tantas curas já foram feitas. Ninguém cura ninguém a não ser Ele mesmo. Até Jesus, quando fazia a cura, Ele falava: a tua fé te curou. Por isso nem todos foram curados por Ele. Então, eu me curo. Sou eu que me curo. Então, eu tenho que ter essa noção de que coisas materiais somos nós, espíritos encarnados, que cuidamos. Nós sabemos que eu preciso trabalhar,
para que eu tenha dinheiro digno, honesto, para sobreviver. Quanto mais eu vou investir em mim, em capacitação, ainda mais no mundo de globalização que nós estamos vivendo, tudo que você estudar ainda é pouco. E quanto mais eu investir em mim, no meu conhecimento e na minha capacitação, melhor qualidade de vida financeira eu vou ter. Isso está errado? Não, não está errado, não. Deus não incomoda com quem tem dinheiro, não. Como também não incomoda com quem não tem. Só que a obrigação de quem tem é ajudar aqueles que estão precisando. Isso a gente tem que entender. Então, nós temos sim que fazer um mundo físico, material, melhor, não só para mim, como para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Nós temos que viver aqui tudo aquilo que eu posso viver, com dignidade, com honestidade e com valia. Aí sim. Para quando eu estiver para retornar para o mundo espiritual, quando eu for fazer a minha oração de desligamento, porque eu já sei que eu estou indo, eu possa ir de mente tranquila. Porque eu vi aqui, não foi por acaso, não. Todo mundo, por melhor ou pior, de acordo com o que ele acha que ele é, porque ninguém é diferente de ninguém, veio com um objetivo: cuidar de si mesmo e auxiliar o seu irmão a crescer. Crescer. Apenas isso. Só acrescentando o que o Márcio falou, eu falei da bolinha lá que a gente trabalha de 24 horas, e falar do foco no material, no espiritual. Se eu trabalho 8 horas por dia, e no meu trabalho eu tenho a oportunidade de viver virtudes, né? De ser compassivo, paciente, tolerante, se eu posso auxiliar aquele que está do meu lado, eu posso atender bem quem recorre a mim, independente de onde eu trabalhe. Se eu faço isso com amor e visando o bem, como o Márcio falou, o meu bem e o bem do próximo, está aí. Né? Eu não quero que em 24 horas eu tenha que tirar 1 hora para ficar orando, rezando, estudando o Evangelho. Eu posso fazer isso ao longo do meu dia, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu converso com uma pessoa, enquanto eu acolho alguém na rua, enquanto eu dou uma palavra de amizade, um sorriso, né? Então, a gente tem que pensar no nosso comportamento diário em relação a essas coisas mesmo. E outra coisa que o Márcio falou que é importante, a gente tem uma ideia que o planeta de provas e expiações é só sofrimento, né? Nós vivemos num país muito difícil mesmo, mas nós temos, atualmente, no planeta Terra, muitos países mais justos, né? Países que as pessoas mais ou menos mantêm o mesmo nível financeiro, intelectual, então a sociedade se comporta de uma forma muito diferente da nossa. Então, o nosso compromisso com o Brasil e de todos os outros países em desenvolvimento é muito maior, porque o nosso compromisso é juntos tentar fazer com que seja um país mais justo, né? É mais difícil para o espírito despertar quando morre sem se redimir pela oração? Eu brinquei, né, da morte do Chico, que deve ter sido, né, igual um passarinho, fechou ali, pronto, né? Quanto mais imbuídos desse compromisso evolutivo, né, contando com a espiritualidade pela oração, quanto mais envolvidos nessa questão espiritual, de fato, mais fácil será esse processo desse desencarne, né, desse desligamento desse corpo material. E, de fato, né, quando vocês colocam a oração, a pergunta é o viés da oração, a oração é uma das melhores e maiores ferramentas que a gente tem de auxílio da espiritualidade, que a gente tenha contato com a espiritualidade, entrar em contato com esse universo, né, paralelo que está aqui, mas que nos auxilia o tempo todo. Então, a oração é fundamental para que a gente possa, né, ter um auxílio, para que a gente possa continuar caminhando nesse sentido. É por isso que a máxima orar e vigiar é tão importante para nós, né? Que a gente consiga entrar em oração, que a gente se mantenha em oração, que a gente se mantenha nesse compromisso
de estar junto com o mundo espiritual, que de fato vai facilitar esse processo aí de despertar no mundo, né? O pós-morte. Dá mais uma aí? Dá não? Bom, pessoal, nosso tempo acabou. Nós estamos chegando ao fim. Infelizmente, porque está uma gostosura, né? E felizmente, porque agora nós vamos poder voltar para as nossas casas, rever os nossos amados. Eu agradeço a todos a participação, a bondade, a paciência de vocês, aos amigos internautas por estar nos assistindo, nós agradecemos. E eu desejo a todos um bom retorno ao lar. Boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham. Infelizmente ficaram 2 perguntas aqui, mas né, quem o fez, se quiser nos perguntar aqui abaixo, depois, quando a gente terminar, nosso muito obrigado. Né, e espero que a gente tenha contribuído nesse primeiro estudo do ano e que sejam muitos que virão aí ao longo, para engrandecer o nosso conhecimento. Muito obrigada.